Muito bem. Hoje nossa sessão de estudos é de número 15. E hoje é dia 19 de setembro, e coincidentemente o capítulo é 19. Nós vamos tratar do condicionamento, os condicionamentos e viciações na manifestações mediúnicas. Vamos ver o que é isso aí. Mas antes de chegar lá, vamos lembrar sempre que o nosso livro é o livro Mediunidade da Terezinha de Oliveira, ou Terezinha Oliveira. E também tem no YouTube os capítulos correspondentes também lá. Bastante rico, bastante detalhe. Ela fala 1 hora, normalmente é de 1 hora e 55 minutos, 1 hora e 2 minutos. Então, dá para aprender bastante ali. Bom, então a gente começa agora no nosso condicionamentos e viciações na manifestação mediúnica. O que é isso? Quando o médium está entrando em transe mediúnico, então o normal é que a pessoa se sinta tranquila, sem nenhum trejeito, nada assim, nenhum tumulto, e dê a comunicação. Não é um robô, mas é simplesmente manter a ordem, manter a tranquilidade durante as comunicações. Tá? Isso aqui é um motivo. Então, ela chama de médiuns novatos. O médium está começando, e aí ele pode apresentar condicionamentos e viciações. Poxa, mas ele é tão novo e, né, na atividade e já está apresentando isso? Né? É porque, às vezes, ele se espelha nos médiuns mais antigos, que já têm vícios. Desenvolveram o vício, né? E aí dá continuidade através de outros, dele, né, e de outros. Bom, vou dar um exemplo de um caso que eu me lembro. Era um médium que, quando ele ia entrar no transe mediúnico, ele começava a naquela época usava mesas, né? Começava a tamborilar os dedos na mesa, né? Então ficava. Aí, quando ele fazia isso, era o sinal dele, que ele desenvolveu isso, que o espírito estava envolvendo ele. E ele dava a comunicação. Não há necessidade disso, tá? Como a gente vai poder ver. Tem outros que, de alguma maneira, já demonstram também isso, né? Alguma coisa na cadeira, algum, né, um desconforto, tal. E aí vem. Não há necessidade realmente disso. A minha esposa, ela é médium há muito tempo, e é uma tranquilidade. Ela pega, vai e dá a passividade, né, dá a comunicação do espírito, o espírito se comunica através dela, e de maneira tranquila, muito tranquila. Às vezes vem um espírito muito, digamos assim, não vou dizer violento, porque ele não faz isso, mas bastante assim, agitado, né? E quer falar alto, e quer falar palavrões. Através dela não fala, ele fica contido. Às vezes fala um pouquinho alto, porque também é difícil controlar, né? Não é fácil. Mas ela fala alto, mas não tão alto. Tem uma médium que eu conheço, o jeito normal dela é falar alto. As comunicações dela é uma gritaria. O espírito fala alto, né? Então é isso que está dizendo essa lição de hoje. Tem uma médium que ela é muito boa como médium, mas ela está no dia a dia habituada a falar palavrões. E o espírito fala palavrões através dela, porque ela dá vazão para isso. É normal isso para ela, né? Então, o espírito encontra no médium aquilo que ele precisa para se manifestar, seja na linguagem assim, o idioma que eu estou falando, né? Seja a forma de falar, o linguajar, né? Seja as palavras rebuscadas ou não. Então, o médium é essa fonte de material para o espírito trabalhar. E no meio de tudo isso, conforme o tipo de médium, né, ele... Tá tudo bem? Tudo bem? Então, o espírito encontra como trabalhar, como se manifestar, e vai do jeito dele, né? Se o médium não tiver esse controle. E é isso que nós estamos vendo, né? Esses condicionamentos e viciações. Bom, então ela fala de trejeitos, gestos e trejeitos e ruídos vocais excessivos, né? Então, fazer algum barulho, alguma coisa, né, com a boca e tal. Por quê?
ele sente percepções diferentes quando o espírito se aproxima. Então, ele já entra nesse transe. Né? No transe mediúnico, ele já entra nessas manifestações dele, né? Do próprio médium. Ele aprendeu imitando outros. Ele via outros médiuns fazendo isso, ele aprende. A gente é meio que nem papagaio, né? A gente sempre vai buscando uma referência e vai e faz igual, né? E também ele quer demonstrar que não é ele que está manifestando, mas sim um espírito. Então ele já, de alguma maneira, ele age de forma diferente. Isso para médiuns psicofônicos, né? Que a gente está falando, que é o mais comum. Então, numa reunião mediúnica, o espírito fala através do médium. No passado eram ruídos, né? No passado eram mesas ou objetos que se movimentavam, né? E aí ficavam dando ficava fazendo através de um abecedário, colocando as letras para formar as palavras, para formar as frases, ou seja, era muito longo, era muito difícil naquela época, né? Hoje é muito comum a psicofonia, é o espírito falar através do médium, né? Empresta a voz para o espírito e fala, né? Então, ele quer demonstrar que está chegando alguém, que está ali, o envolvimento já começou, então ele, de alguma forma, busca chamar atenção, né? O médium. Um médium que não tenha a devida educação mediúnica, né? Então, ele também gosta ou prefere mostrar para o dirigente que está chegando o espírito, para tá envolvendo ele para se comunicar. Bom, no meu dia a dia, eu trabalho bastante com o espírito, né? Nas reuniões mediúnicas. Então, já peguei assim um jeito de trabalhar, né? Se não é por intuição, é por observação. Então, quando tem um grupo, de repente não tá assim, tá todo mundo quieto, ninguém está se manifestando nada. Então eu observo quem que está apresentando algum sinal, mas é um leve sinal. E quando não acontece, eu vou até aquele que eu imagino, que eu acho que estou sendo intuído, que vai estar, é o primeiro da fila que vai dar a comunicação. E aí eu busco magnetizar, energizar ele, e aí ele fala. Então, de forma tranquila, né? Quem está acostumado com a Umbanda, por exemplo, vê que o espírito chega e aí o médium faz bastante trejeito. Ele se mexe, ele se agita, né? Então, que é o normal, né? E normalmente é em pé, né? Então ele está ali. Tanto que depois que o espírito deixa o médium, né? O médium está em pé, então desequilibra ele um pouco. Então é comum ficar alguém atrás para segurar ele, para não cair para trás, né? Para não se desequilibrar, né? No caso nosso, nós trabalhamos o médium sentado, para conforto dele, e também não tem nenhum risco dele, né? Ele cair, assim, né? De se desequilibrar. Então, são coisas diferentes, são maneiras diferentes de trabalhar. Mas é a mesma coisa em termos assim, o transe mediúnico, a manifestação do espírito. Então, quando se trata no espiritismo, é desse jeito, é o mais tranquilo possível. Eu me lembro de uma pessoa que frequentava a Umbanda, ele era pai de santo, e o sonho dele, quer dizer, não o sonho, o desejo dele era conhecer o nosso trabalho. Mas o trabalho que a gente tinha era um trabalho de desobsessão, é um trabalho bastante fechado, assim, privativo, né? Reservado, né? Porque tem que ter uma afinidade entre os médiuns, tem que ter todo um preparo, né? E quando chega alguém, essa pessoa tem que estar afinizada com as pessoas, de alguma maneira, né? Comportamento e tudo. Então, e ele falava assim, porque vocês trabalham de forma muito tranquila, o espírito fala muito tranquilamente, mas não é isso, assim, é a educação mediúnica, é o jeito da gente trabalhar, é isso que difere, né? Um do outro. Tá? Então, o médium bem esclarecido e experiente, ele não apresenta movimentos desordenados e insistentes. Gesto, trejeito, isso tudo que está ali, né?
gesto, trejeito, tremores, contrações musculares, bruscas, pancadas, tamborilar de dedos, né? Como eu falei para vocês. Então, e ruídos vocais inoportunos e excessivos. Ele não faz isso, ele não fica como que chamando atenção para o espírito, para o dirigente. Então, o dirigente ele tem que estar atento e ele sabe como lidar. E tem até algumas coisas que os médiuns têm preocupação, médiuns sérios, né? De que ele está dando a comunicação correta. Você não está sendo enganado. E acontece de ser enganado, como nós vamos ver aí, eu já vou adiantar. Tem médiuns que têm uma percepção muito grande, são videntes. Eles veem o plano espiritual e conseguem perceber o espírito, né? O espírito de que maneira? Como ele está se apresentando e como ele é realmente. Então, algumas vezes, o espírito busca se fazer passar por alguém. Então, imagine um trabalho de desobsessão, onde os espíritos que vêm, eles sabem exatamente o que estão fazendo, estão perseguindo alguém. O objetivo é cobrar uma dívida passada, né? O comportamento da pessoa que está sendo perseguida por ele deu, assim, fez muito mal para ele. E ele hoje busca a vingança. Então, ele sabe o que é. Aí, de repente, vem um todo coitadinho, né? Falando manso, né? Aí, o médium vidente, ele dá um toque. Isso quando o dirigente não percebe, né? Porque é algo assim fora de lugar. Aí ele dá um toque, fala, olha, esse espírito está querendo me enganar. Ah, mas na hora ele vira o que ele é de verdade, né? Então aí ele manifesta todo o ódio dele, toda a raiva, tudo aquilo que ele está sentindo, né? E aí no diálogo ele apresenta tudo isso. Então isso a gente vai ver também, né? Por quê? Porque tem médium que se faz passar pelo espírito, dá continuidade na comunicação, quando o espírito até já foi embora, né? Já se, né? Já não está mais ali no transe mediúnico dele. Então é ele, é o médium somente. Então isso também acontece. Mas claro, são médiums que são nem mal intencionados, podemos dizer, que não pode perder assim, sabe, o, o status de médium que dá uma comunicação do começo, meio e fim, né? Então nós vamos ver isso agora, né? Então, quando há essa aproximação, os fluidos se combinam com o do médium. A gente já falou sobre isso. Então, fluido do espírito com o do médium se harmonizam, se combinam e aí se dá a comunicação. A comunicação ela é sempre de pensamento para pensamento. Não é incorporou no médium e vestiu como se fosse um pullover. Não. É uma troca de informações. Então, nesse momento que há essa combinação, um pega um pouco do outro, né? Por isso a importância de ter um médium esclarecido, porque ele contagia o espírito com o conhecimento dele. Por isso que num diálogo de 10 minutos, 15 minutos, a gente consegue convencer o espírito a ter uma nova atitude. Porque é o médium que está colocando nele a compreensão que ele não tem. Naquele momento ele nem sabe como, mas ele está compreendendo, ele está aceitando, coisa que há 15, 20 minutos atrás ele não estava. Então aí é uma transformação, pelo menos assim, um abrir de olhos, para que ele possa ter nova atitude, né? Então, a, com a educação mediúnica, o médium não reagirá com espalhafato e controlará suas emoções e atitudes. Que é isso que eu falava da Verinha, né, da minha esposa. Quem trabalha com diálogo, né, com os espíritos, percebe como é importante a postura dela. Quando nós estivermos exercitando aqui, e que ela deve voltar, né, para cá, então, espero, né? Ela vai estar trabalhando com a gente e vai dar para perceber como que funciona a mediunidade dela. Mediunidade de quem está há 40 anos praticando, né? Então é diferente
de algumas pessoas que estão começando agora, mas que um dia chega lá também, né? E através do exemplo dela, chega mais cedo do que ela chegou. Também demorou, né? Não é uma coisa simples assim, principalmente quando eram outros tempos, né? Hoje o estudo abre a mente da gente, faz com que a gente realmente perceba a importância de tudo que a gente está trabalhando aqui. É o comportamento, é o estudo, né? Por isso a importância de estudar também. Então, aí quando então ele vai reagir, para não reagir com espalhafato, né? Porque a chegada do Espírito é perfeitamente natural, a aproximação, que eu digo assim, com essa mistura de fluidos, né? Essa combinação de fluidos, é um fluido estranho ao nosso. Então causa um certo impacto, né? Mas os Espíritos são tão bons com a gente, mas tão bons, que durante a semana toda que antecede o trabalho mediúnico, é feita uma aproximação do espírito com a gente, para que não haja um impacto de surpresa quando chega no dia do trabalho. Então, lentamente vai afinizando e vai assim. Aí, quando chega no trabalho, é tranquilo, é harmonioso, sabe? Não é impactante. Então, tudo isso a gente vai percebendo, vai vendo no nosso dia a dia e vê a beleza que é e os cuidados que os espíritos têm, o cuidado que eles têm para com a gente. Quando tem alguém experiente, quando está tudo bem, assim, então eles trazem uns casos um pouquinho mais difíceis. Quando não tem gente que está preparada, que por algum motivo os mais experientes viajaram, estão fora, eles trazem espíritos muito mais brandos para conversar. Olha que coisa, que detalhes, né, que eles têm a preocupação. E é claro que no ambiente harmonioso, tudo, a coisa transcorre tudo normalmente, tudo bem. É muito, é muito assim bom a gente trabalhar, né? Vocês vão ver tudo isso. Quem continuar trabalhando assim, quem continuar e conhecer o trabalho mediúnico, vai ver a beleza que é isso, né? Então, seguindo, né, é, como é que a gente percebe que o médium está sob influência espiritual? Simplesmente dando início à comunicação. Como é que o médium, qual que é a postura dele? Ele vai e dá a comunicação. Só que, normalmente, existe um dialogador, um dirigente, né? Essa é a maneira que nós estamos acostumados a trabalhar e é como a gente dá continuidade. Porque senão ficam vários espíritos falando, fica uma falação que até a própria concentração é difícil. De um jeito, de outro, a gente acaba prestando atenção na conversa. Não tem problema nenhum. E a postura nossa de não julgamento, de envolver com muito amor, de compreensão, é isso que conta. Então a gente vai ter conhecimento do que está falando ali. Porque é um falando, um espírito, e o dirigente trocando as palavras com ele, conversando, dialogando. Depois, ao final, a gente discute, fala, olha, o caso foi esse. Aí tem dúvida, mas espera aí, o que ele falou, o que tem a ver com tal coisa? Assim, enfim, tirando dúvidas, né? Para conhecimento ali do que está acontecendo, para aprendizado. Então, mas é assim, no final do trabalho, conversa e tal, terminou, desliga tudo, deixa aqui tudo, o que foi falado, tudo. Principalmente casais voltam para casa, não vão conversando a respeito, porque senão a gente se liga ao espírito. E se ele foi para um lugar que é um hospital, um lugar de cuidados, tudo, ele acaba indo com o que o pensamento atrai. Leva o espírito para. Sim. Isso é que a cabeça falou algumas coisas interessantes. Primeiro, há uma equipe grande espiritual nesse trabalho, que permite que aqueles espíritos se aproximem do trabalho mediúnico. E toda vez que há o encerramento da reunião,
esses espíritos são encaminhados a algum lugar. Ao longo do trabalho, isso é encaminhado. Teve uma comunicação, foi. Agora outra comunicação, foi. Então, ao longo dele, sim. Então, quando se encerra na reunião, salvo a nossa própria atração, que você acabou de comentar, eles já estão... Eles estão assistidos, exatamente. Alguns, inclusive, eles são levados à força. Tamanha é a agressividade. Tudo. Então, ele vai. Cada caso é um caso. Tem modos, imaginando justamente isso. Nós temos dois planos. Então, há essa interação, quer dizer, essa interação não. Há essa permissão, primeiro, para que aconteça essa reunião, no plano material, mas existe uma equipe tomando conta da parte espiritual, ou seja, encerrou aqui o trabalho. Isso. A coisa é tão complexa, tão bem assim organizada, que existe até uma estrutura de segurança em torno da casa. Porque vocês imaginem aqui, Las Vegas, né? Tem espíritos que não querem que alguns espíritos estejam, que são assistidos, porque não é do interesse deles, eles querem prejudicar alguém, e a gente está querendo ajudar. Então, nós estamos assim, atrapalhando o trabalho deles. E, olha, a gente tem trabalhado aqui, essa casa vai completar agora, em outubro, vai completar 7 anos de existência. Vamos falar só de agora, não vou nem falar do histórico passado. Desde o segundo dia, não, terceiro, que foi assim, começamos numa terça-feira. Aí foi pedido para a gente, para dar um atendimento para a filha de uma das pessoas que faziam parte do grupo. Então, na quinta-feira, nós nos reunimos e trabalhamos a benefício da menina. 2 reuniões a gente já tinha resolvido. Tá? Porque não era um caso tão grave. Foi muito fácil. Né? E tinha pessoas experientes ali, médios, tal, a gente trabalhou. Aí terminamos o trabalho, está tudo bem. Bom, vamos continuar ou vamos parar? Né? Ah, não, vamos continuar. E a gente continuou. De lá para cá, só paramos a pandemia durante o momento que o governador falou: não façam reuniões, proibiu reuniões. A partir do momento que ele falou, com distanciamento, as organizações religiosas e tudo podem trabalhar. A gente fazia assim, o dialogador andava para caramba, né? Ia para lá, depois ia falar com outro, né? Porque a distância era grande, quer dizer, estou exagerando, mas, né? Então, e a gente recomeçou. Então, exceto esse período que foi curto, né? Se necessário, usamos, e a gente usava máscara, depois na reunião, lavava, né? Tirava a temperatura quando chegava, tinha que até interpretar, porque o calorzão, né? A pessoa vinha quente, né? Já vinha com febre, né? Então a gente esperava um pouquinho, tirava, e aí, então, de lá para cá, 7 anos ininterruptos, nós estamos trabalhando, e ninguém desencarnou, ninguém teve problema sério, ninguém teve, que ameaça sempre tem para esse tipo de trabalho. O trabalho de acolhimento, de atendimento aos espíritos, que é o que nós vamos começar, vem espírito que nem sabe que desencarnou. Ele vem assim, de uma maneira muito, sabe, tímida, sofredora. Então vem e a gente atende ele. Então é muito tranquilo. É o começo. Depois alguns vão para outros trabalhos, se formam outros trabalhos. Então o armazém de médiuns, né, o estoque de médiuns sai do desenvolvimento mediúnico. Esse que nós vamos estar iniciando. A partir daí vai para outras atividades. E tem muitas atividades. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma que a gente vai começar na segunda-feira. Mas vamos depois falar sobre isso. Vamos dar continuidade aqui, né, Dom? Bom, então, por que ele fala assim, dando início à comunicação, se ela for oportuna e dentro do normal da reunião? Que é isso que a gente falava. É um médium por vez. É uma comunicação de espírito por vez. Né? Então, aí, a comunicação ocorre tranquila, terminou, vai outro. Tem médium que tem alguma dificuldade de segurar o espírito.
Então a gente com passe, a gente vai, ou então até segura outro, fala que tem mais controle, fala, olha, aguenta firme aí para dar atendimento. Aí dá um atendimento lá e depois volta novamente. Cada caso é um caso, cada maneira é uma maneira. Por isso que ela fala oportuna, segundo as regras do trabalho. Então, às vezes escapa. Você está falando com o médium aqui, não é sempre, mas acontece. Dali a pouco o espírito já começa a falar lá e interferir. Né? Aí a gente dá uma voz de comando para ele. Olha, você espera a sua vez aí, fique calmo. E os amigos espirituais, juntamente com o médium, segura ele. Terminou aqui, vai lá. Pronto, agora é a sua vez, pode falar. E a gente fala. Porque é tudo gente como a gente. São espíritos que carregam educação com eles, falta de educação com eles, brandura, agressividade, tudo isso. Porque o espírito nada mais é que gente sem osso, gente sem carne, gente sem o corpo físico. Só isso. E eu, ao longo do tempo, aprendi uma coisa, e não faz muito tempo, não, que mesmo espíritos que se apresentam para atividades bastante elevadas têm seus defeitos. Por exemplo, médicos espirituais, pintores, que a gente já falou sobre isso, mostrou lá. Esses pintores clássicos, eles praticamente viviam no submundo, que não era uma profissão, era uma arte, mas não era, né? Assim, algo como um sapateiro, como um pedreiro, como um médico. Né? Então, e eles eram toscos. E eu aprendi isso, assim, vendo isso, conversando com os médiuns, porque é gente como nós. Então, por isso, na hora de falar com o espírito, que vai ter gente que vai sair daqui, dialogador, que vai conversar com o espírito. Não precisa chegar, oh, meu irmão, né? Até o pescoço dobra um pouquinho. Né? Não precisa. Tem que falar mesmo, direto, com todo respeito, com amor. Mesmo que o espírito está assim, brabo, né? A gente fala com ele, porque aí desarma ele. Que se a gente entra no campo dele, aí ele ganha, que é o que ele está acostumado. É um guerreiro, né? Agora a gente não precisa entrar, não vai. E todo o grupo emitindo amor para ele, vai tranquilizando ele, né? Vai debilitando ele com essa da agressividade, né? Então, ela chama de chapas mediúnicas aqui embaixo. O que são isso? São clichês. Ela pôs entre parênteses. Não é um termo espírita, mas o clichê é aquilo que a pessoa faz por costume, por vício, né? Então, quando o médium repete as mesmas encenações, caracteriza-as como suas mesmo. Então, é dele. O médium vai e fica repetindo a forma de ser. Então, você vê que é ele. Claro, existe influência do espírito sobre o médium e do médium sobre o espírito. Eu conversando a última vez que eu me encontrei, que eu fui num trabalho de curas espirituais, muito interessante. O médium entra no transmediúnico às 8 da manhã, de relógio, às 8 da manhã, e termina às 4 da tarde. O espírito passa a se comunicar através do médium. Já não é mais o médium, é o espírito. E aí, conversa, ele faz as cirurgias, tal, e conversando, a gente vai pergunta, mas doutor, por que isso? Por que aquilo? Tal? E ele responde direitinho, assim como nós estamos conversando. Olha o nível que nós estamos chegando em termos de mediunidade. O intercâmbio está tão intenso. Isso é um início, uma fagulha do que no futuro vai ser tão comum. A gente vai ter medo, não vai ter mais medo de morte, de entes queridos que desencarnam, porque a gente vai falar com eles. Né? Hoje a gente recebe notícias através de cartas, como Chico Xavier fazia, aquelas cartas das mães. Né? Nós temos uma amiga que mora no Colorado, ela trabalhava aqui, né? Ela vivia e trabalhava com a gente no centro, e tinha um grupo, durante um período, nós tivemos cartas consoladoras, cartas de espíritos escrevendo. E muitas delas, tinham muitas que eram instrutivas, mas muitas eram de espíritos que contavam a história deles
através das cartas, como uma forma de catarse, assim, de pôr para fora, sabe? Para a cura deles. Então, são cartas belíssimas. Nós vamos ter a oportunidade de ter elas logo, logo, porque ela está compilando tudo num material só, então vai ficar bem legal, né? Então, e é um trabalho que também a gente pode ter aqui. E pode ter médium, psicógrafo, né? Se comunicando, os espíritos se comunicando com a gente através de cartas. É um especial, tem uma carta que eu recebi de um amigo espiritual que eu conheci quando encarnado. E ele conta, né, como é que foi, né, a, a passagem dele para o plano espiritual, né? Só que é um espírito conhecedor, né, uma pessoa conhecedora, né, do espiritismo, tudo, por anos. Então não foi nada difícil para ele. Chegou lá, já começou a trabalhar, né? Trabalhando. Então, nós vamos ter cada tempo que passa, nós vamos ter mais e mais isso. E está lá o médico, né, conversando. Agora precisa saber por que eu comecei a contar a história, né, do médico, né, do que ele falava, né? Ah, sim, agora eu me lembro. O que acontece? Ele é um médico alemão, Dr. Ludwig, e quer dizer, a última encarnação foi como médico alemão da Segunda Guerra. Tem um monte de médico alemão trabalhando aí, espírito. E aí se pergunta, mas por quê? Por que tanto alemão, né? É porque eles fizeram muita coisa errada, né, durante a guerra. E agora a forma que eles estão tendo de reverter isso é através do trabalho, né? Então eles colocam esse conhecimento, adquirem um conhecimento no plano espiritual para se trabalhar com o espírito, né, com, na verdade, o perispírito, e aí vem e trabalha. Aí eu falei, doutor, por que né, eu percebo uma coisa, no começo, que eu já tinha ouvido comunicações dele, né, até gravadas que tem no site, mas por que no começo, há um tempo atrás, o senhor falava com muito sotaque, né? E agora o senhor não só fala sem sotaque, mas usa muito as palavras do médium, que isso tem um pouco a ver aqui com o que a gente está falando, tá? O que está acontecendo? Ele falou, do mesmo jeito que o espírito influencia o médium na comunicação, o médium influencia o espírito. Olha que interessante. Então, eu escutava o médico falando, como eu conheço o médium, e já ouvi ele falar, ele usava termos que o médium usa, né? Mas é porque essa familiaridade, esse costume vai ocorrendo, né? Então, agora, se vem a pessoa fala sempre a mesma coisa, pode ser do médium, né? Mas também pode ser do espírito. Numa outra casa espírita, que o pessoal trabalhava à moda antiga, tudo, né? Tinha uma pessoa que o trabalho, como médium, ele abria a reunião. Só fazia isso. Inclusive, um dia eu fiz fui julgado como, né, autocaridade, né, mas eu conto o que foi que aconteceu. Esse senhorzinho, né, então, o, o espírito, né, fazia, né, se aproximava dele, ele entrava no transe mediúnico e ele falava sempre a mesma frase, né, que ia começar o trabalho e tal, e repetia assim, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, né? Terminava assim. E aí eu falava, caramba, ele vem aqui, podia o médium da comunicação de outros espíritos, né? Eu não sabia se era animismo ou se era outro espírito, se era realmente um espírito. Animismo é o próprio médium se comunicando, né? O espírito do médium se comunicando. A gente já estudou isso. Então, aí eu falei, tá bom. Então, antes dele começar a falar, eu peguei e transferi o espírito, que isso é possível, para outro médium, né? E aí comecei a conversar com ele. Ele não gostou do que aconteceu. Ele vinha lá, era como se fosse assim um ponto de honra, sabe, alguma coisa que fazia ele se sentir bem, não sei. E ele falava. E eu procurei conversar com ele porque ele não deixa outros espíritos se comunicarem para receber ajuda e não ele, né? Bom, conclusão, ele não gostou muito. Aí
a pessoa que trabalhava lá, que já estava há muito tempo, achou que eu faltei com caridade, porque era a única coisa que aquele médium fazia e eu tirei dele isso aí, né? Pelo menos naquela reunião. Depois disso continuou, porque eu falei, não vou, não dá para a gente entrar em atrito, né? Para benefício do própria reunião, né? Então tá bom, era o velhinho só fazia isso aí, então eu falo velhinho, mas também sou, tá? Então, é. Então, é. Então são coisas do tipo que acontecem. Então, por isso que a gente vai, com o tempo, percebendo o que é do médium, o que é do espírito, e é com análise, que é com observação, com experiência que vai acontecendo, né? E os médiums vão é, vão, vão aprendendo, né? Tem alguma observação? Eu gosto quando fazem como o Brilhante fez agora, fiquem à vontade para fazer. Aproveita, põe umas perguntas aí que a gente, a respeito aí, tá bom? Do que a gente está falando. Bom, eu sublinhei todinho aquela lá, olha, o médium sincero sempre transmitirá simplesmente o que o espírito sente ou diz, sem querer dar à comunicação um andamento ou desfecho que agrade ao dirigente do grupo. O médium não está ali para agradar as pessoas, ele está ali para dar uma comunicação. O médium nada mais é do que um microfone, um alto-falante, que mais? É um celular. Ele só transmite o que o espírito precisa dizer. Só isso. O espírito vai embora, puxa vida, não terminou. Deixa eu dar uma continuidade. E aí ele inventa uma história, você vai terminar, acabou. Não precisa disso. Basta que ele fale, olha, o espírito foi embora. Ele me deixou aqui, foi embora. O que não é nenhum problema, né? E isso é muito comum. Pode acontecer em qualquer momento. Que ninguém, os espíritos, amigos, os trabalhadores que organizam o trabalho, eles não cerceiam a liberdade de ninguém, nem a nossa, encarnados, e nem dos espíritos. Não obrigam nada. Uma dúvida em relação ao trabalho, né? Ou seja, a casa se reúne e os espíritos, exatamente, os espíritos que vêm para, vamos dizer, por ordem, nessa comunicação daqueles espíritos que precisam do médium para se comunicar com o parente ou buscar uma ajuda, alguma coisa. A dúvida que eu tenho é, bom, que esses espíritos superiores, eles são convidados e, enfim, algum médium que mais experiente está presidindo o trabalho médico, ele que convida esses espíritos, eles simplesmente aparecem e ele já sabe da presença deles antes de começar o trabalho médico. Como é que funciona isso? É uma belíssima pergunta. É assim, ó, não existe nada fortuito. Por exemplo, os espíritos falam assim, ó, tem um trabalho lá, tem um grupinho de médios, vamos lá hoje, vamos lá, vamos, e vem aqui trabalhar, e vem... Não, eles estão com a gente já desde muito tempo. A gente não tem ideia de quanto tempo faz que eles já estão nos acompanhando para familiarizar, para se familiarizar com a gente. Porque esse grupo que existe, ele já existe, ele já está preparado. Nós estamos nos preparando e eles estão nos preparando. Então tem um mentor do trabalho, sabe, aquele que organiza tudo, é uma hierarquia. E tem os demais que atendem ele de acordo com o regulamento que ele estabelece. E aí a gente vai se enquadrando. Vou dar um exemplo. Depois eu entro como que chegam os espíritos, tá? Eu não costumo fazer consulta para espírito, porque no espiritismo não tem isso, né? Mas eu fiz uma vez uma consulta. E foi o seguinte: durante a reunião, aproveitando que tinha médiums, que a gente estava numa reunião séria, falei, olha, eu gostaria, né, nós gostaríamos de iniciar um trabalho de atendimento aos suicidas. O espírito falou assim, nós estamos aqui para ajudar, vocês é que sabem. Mais ou menos, trocando em miúdo, assim, o que ele falou. Ele falou mais coisa e tal, mas era basicamente isso. Caramba, ele não falou nem que sim, nem que não. E agora? Né? Tá bom. Na outra reunião,
um espírito de uma mulher, o primeiro foi um homem, uma mulher falou, nós estamos aqui com um grupo de estagiários, de aprendizes, tomando anotações dos médiuns para o novo trabalho que vai iniciar, de atendimento aos suicidas. Então, lá, se o primeiro não falou nada, o segundo já falou, vai ter. A gente buscou no calendário o dia que as pessoas podiam e a gente começou esse trabalho. Ele tem lá no centro, talvez uns 15 anos, em torno disso. Um trabalho belíssimo. Tem belíssimo em que sentido? A gente tira de uma condição de sofrimento espíritos que estão há anos sofrendo, vivendo o que eles fizeram, que eles cometeram. É uma repetição, é um negócio que não para. Se a pessoa se atirou de um precipício, ela se vê caindo por anos a fio. Aquilo não para, porque aquilo está incutido nela. Se ela se atirou na frente de um trem, ela se vê se atirando, e a dor e o sofrimento, tudo, por anos. Aí o que acontece? Aí respondendo você, os espíritos atraem esse espírito para o trabalho mediúnico. Às vezes ele nem sabe que está ali no trabalho mediúnico. Porque na cabeça dele, ele vive aquele mundo, o mundo da dor, do sofrimento. Não importa onde ele esteja, traz ele para cá ou leva para lá, ele vive aquele mundo, ele leva consigo esse mundo, o mundo mental. Aí, só para terminar, aí ele é trazido e aí tem o diálogo, para tirar ele desse círculo vicioso. Aí você tira. Então, aí é o trabalho mediúnico, aí é o trabalho de diálogo, aí é o atendimento. Nesse caso, para suicidas. Então, quem traz? Bom, primeiro, tem o mentor desse trabalho, dos suicidas. E tem os trabalhadores. Tem aqueles que vão recuperar em lugares de sofrimento, vai lá e trazem. Né? E muitas vezes, conforme a vibração dele, eles colocam em contato com o médium ao longo da semana, para que não haja esse choque de sofrimento, de dor, de sensações, de traumas. Né? Então, eles são trazidos e aí ocorre e são levados depois para hospitais, para locais de atendimento, onde quer que seja. Então, você percebe? Quem traz são os espíritos. Os médiuns são passivos. Quem é ativo na história, quem traz, leva, então, são os espíritos. Então, é assim que fornece. Por quê? Imaginem, no mundo tem muito sofrimento, muita dor. E os espíritos, que já têm uma capacidade um pouquinho melhor, já podem ajudar os outros, vão e ajudam. Então, é uma grande corrente fazendo isso. A importância das casas espíritas terem trabalho espiritual, terem trabalho mediúnico, é muito grande. Então, tem essa hierarquia. Aí, estamos num trabalho de atendimento, tudo, de repente acontece um acidente. Em algum lugar do mundo, não importa onde. Eles são trazidos, alguns são trazidos para serem socorridos. Que acidente pode ser esse? Tsunami. Na época nós atendemos pessoas. Aquele avião da Air France que caiu no mar, a gente atendeu. Aquele da TAM que caiu, né, que foi aterrissar em, em Congonhas lá e entrou no próprio prédio lá. E coisa, aqui no Mandalay Bay, aquele shooting que teve, que foi, nós atendemos. Então, e não, claro que não atendemos todos, porque era muita gente, mas outras casas também foram atendendo. Então, eles são trazidos. Dá para perceber, então, como é que funciona? Claro. Mas, primeiro, foi respondida aquela primeira. Então. Isso. O médium, ele é a ferramenta. Por isso que a gente não pode nem ficar orgulhoso. Nossa, você viu o espírito que eu... né? Que a espiritualidade superior precisa trazer esse espírito flagelado, problemas, para o mundo material novamente, para conversar, enfim, com alguém do mundo material, por que eles mesmos não tratam esse espírito
na espiritualidade, quando o espírito precisa resgatar alguma coisa com o mundo material, ou seja, falar com um parente, eu entendo, né? Falar com um parente, alguma coisa, ou ele preso ao mundo material, e aí o médium funciona como essa ponte, né? Agora, eu não consigo muito, nunca consegui, na verdade, pegar muito, ou seja, tem Outra boa pergunta. Um acidente desse, aí esse espírito é trazido, por exemplo, para tratar com pessoas que não têm nenhum tipo de interação, nunca tiveram com a vida material deles aqui nesse plano. Por quê? Nós temos algo que os espíritos não têm, que é o fluido animal, fluido magnético animal. Isso que nós geramos. Quando vem, por exemplo, que eu falei do médico espiritual fazer cirurgia, ele necessita do ectoplasma, que é esse fluido que nós geramos. Ninguém, não tem espírito no mundo, espírito desencarnado, que gere isso. Ele precisa desse material. No caso do espírito que ele entra em contato com o médium, ele sente esse impacto desse fluido animal. E isso é uma transformação nele. Ele se sente vivo, ele se sente, porque ainda mais que ele está materializado do ponto de vista ainda apegado à matéria, ele precisa disso. Então, uns chamam de choque anímico, né? O outro, sabe, o contato com o fluido animal. Animal porque é de ânima, né? Não é de bicho, né? É de alma, né? Então, isso é revolucionário no espírito. Que o espírito pode cuidar de outro lá, pode. Pega André Luiz. André Luiz estava lá, anos lá no umbral, sofrendo, né? Sendo chamado de suicida, porque bebia, fumava, se alimentava mal, tinha uma vida desregrada e tal. Quer dizer, é como se ele se matasse, se suicidasse lentamente, né? E aí os espíritos passavam e... Mas não sou suicida. Você é suicida, suicida, acusando ele, estava lá. E ele estava ainda vivendo naquele mundo dele, mental, fechado. O dia que ele se ajoelhou, implorou, pediu ajuda, porque a mãe dele pedia ajuda, mas ele tinha que estar pedindo ajuda. Isso no espírito, tem uns que não têm nem essa condição. Estão sofrendo, sofrendo, e a misericórdia divina age, e aí vão aqueles espíritos que resgatam desses lugares lá, vão grupos lá, e vem, pega com maca, igual na guerra, né? Traz e traz para cá, para o trabalho mediúnico. E aí ele tem esse contato quando é trazido para um grupo mediúnico. No caso de André Luiz, ele foi levado para um hospital espiritual, e passes e tudo e tal, ele foi modificando. Tal. Ele não precisou de uma reunião mediúnica para ser atendido. Então, não é necessário, mas cada caso é um caso. Tem caso que somente uma reunião mediúnica pode, sabe, por causa do fluido animal. Então, isso, sim, Francis. Quando tem essa troca de fluidos entre um espírito, por exemplo, sofredor com um médium, como você falou que eles podem assim, trocar informações, o médium, por exemplo, é afetado de alguma forma com todo esse trauma, toda essa dor, depois que esse espírito sai? Foi excelente a pergunta, tá? Pode ficar tranquila que realmente isso é importante. Quando há isso, é temporário. Essa troca é temporária. Claro que depois pode ficar na memória. Fala, poxa, ele se atirou na frente de um trem, eu vi ele, né? Eu assisti isso. E não necessariamente ele se vê atirando, ele se atirando, mas ele, de alguma maneira, ele tem a consciência de que o que o espírito fez foi aquilo, ele viu. Então, pode ficar na memória dele. Às vezes, não. Uma médium que eu conheço lá, excelente, mas ela é totalmente inconsciente. Terminou a reunião, estão discutindo, ela fala, nossa, aconteceu isso? Puxa vida, aí que ela toma conhecimento do que aconteceu.
que ela não lembra de nada, nada, nada. 2 médiuns nesse grupo que lá no Brasil que eu frequento, quando estou lá, não se lembram de nada, são inconscientes. Alguns são semi, alguns são totalmente conscientes. Às vezes minha mulher lembra, às vezes não lembra do que aconteceu. Então, mas durante o momento do transe mediúnico, há essa interação, há essa troca. O espírito sofredor, ele só traz coisa difícil, maus sentimentos, dores, né? E naquele momento, o médium sente. Bom, então é dolorido ser médium. Não é que é dolorido, é o necessário naquele momento, né? Agora, terminou, ele vai embora, e às vezes ainda fica um pouco do resíduo das emoções, da energia do espírito. Então, a gente pede um exercício respiratório, que isso é assim, simplesmente a pessoa enche o pulmão e tira todo o ar do pulmão. Enche de novo. Tira. Algumas vezes que ele faz isso, há uma renovação e pronto. Se não foi suficiente, a gente dá um passe de limpeza, equilíbrio e pronto. Então, o médium nunca sai pior do que quando chegou. Ao contrário. Às vezes chega assim, porque já, o espírito já está em contato com ele de alguma maneira, então ele chega meio, né? Não chega bem, mas sai todo pimpão, né? Muito feliz. Né? Bom, vamos lá aqui. Né? Bom, então o médium sincero, né, que a gente falou assim. Agora, a mensagem na segunda pessoa do plural, né? Então, é o vós, né, tal, aquele... ela fala aqui da preocupação da pessoa querer falar floreado a linguagem do espírito. Às vezes o espírito fala, às vezes o espírito é muito antigo, e está no plano espiritual ainda há muito tempo. Então ele vem e ele trata no tu, vós, sois, né? Então ele conjuga, se o espírito, se o médium tem condição, se ele tem o histórico disso, o conhecimento de conjugar o verbo bem, o espírito conjuga bem. Mas se não, querer o médium fazer de conta, né, que fala do jeito que o espírito falaria, e é comum o espírito chegar e falar na segunda pessoa do plural. Né? Mas por quê? Porque é a característica dele, é o jeito dele falar. Uns chegam com sotaque, outros falam outro idioma. Né? E é muito interessante isso, porque às vezes, numa reunião, vem um espírito, porque o médium fala inglês, então o espírito fala inglês. Né? Como tem gente no grupo que não fala inglês, então o que eu faço para que haja uma interação, para que saiba lá o que está acontecendo? Eu falo em português. O espírito responde em inglês, eu falo em português. E aí, mas como é que ele entende isso? Porque o médium entende português. Mas por algum motivo ele se exprime em inglês. E ele entende perfeitamente, ele responde, ele fala, ele. Né? Então, mas porque parece coisa de louco isso aí. Não, é uma coisa assim, a benefício do conjunto ali, né, do entendimento, a gente faz isso. Se todo mundo falasse inglês, até pode falar, mas em respeito, tudo a gente faz isso. Tá? Então, o espírito ele busca no médium o material para ele se comunicar. Né? Então, tem tudo isso. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Aqui fala do transmitir, né? Está transmitindo o pensamento, né? Então, para que se evite essas viciações, né? Esses condicionamentos, então, acolher com simpatia as observações do dirigente. O dirigente presume-se que é alguém que está um pouquinho à frente no estudo, que tem mais experiência, tudo. Então, ele dá as orientações. Né? Então, o médium fica disposto a receber essas orientações. Tomara que eu esteja à altura de estar sempre dando boas instruções. Né? Isso que eu só peço isso. Por isso que eu me preparo, por isso que eu estudo. Porque vêm as perguntas. Vocês fizeram perguntas, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Outra coisa, né? Colocar em prática o que lhe foi ensinado. Tudo que a gente aprende aqui,
é tudo a benefício do trabalho mediúnico. Nisso que nós estamos estudando aqui. Nós estudamos para isso. Então, é colocar em prática. Então, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está estudando, no dia da reunião, acontece isso, aquilo. Falo, caramba, aquilo que ele falou, aí está acontecendo agora. São, sabe, oportunidades que a gente vai aprendendo com a realidade do que na teoria a gente aprendeu. E não muda. Faz 40 anos que a gente está nessa vida, né, espírito, tudo, né, e a gente percebe que é uma realidade e é do jeito que é. Não é que de lá para cá foi mudando, os espíritos mudaram de um jeito, de forma, de sei lá o quê, né? Nem sei dar exemplos disso, mas não, é assim, porque é o comportamento humano. E Kardec conseguiu ler esse comportamento humano nos espíritos. E aí trouxe para a gente através das obras. Né? E ele fala, finalmente, né? Guardar respeito íntimo, serenidade e ser sincero em tudo que fizer. O médium só precisa ser o que ele é, com sinceridade, com tudo. Não é um campeonato na hora de fazer as reuniões, não, aquele médium é melhor do que aquele. Não. Quando a gente se reúne num trabalho mediúnico, nós somos assim a fusão de tudo isso para formar um único corpo, uma única mente. É o grupo que se torna um só, né? Para que possa, e essa união é que vai dar o resultado bom do trabalho. Muito bem. Então, a gente para por aqui no que diz respeito a nossa a nossa gravação. E damos continuidade na próxima sessão de estudos. Fica aqui o nosso agradecimento e que Jesus nos abençoe a todos.